Boa noite. Vamos lá então. Vamos para mais uma aula. Esse negócio fica aqui embaixo, não tem problema. Então, pessoal, aula de hoje, unidade 2, página 71. Não esquecendo que vocês têm a questão das datas das provas lá no AVA de vocês, como sempre, eu falo e repito. Vocês precisam acompanhar a questão das provas ali, beleza? Para não deixar passar as datas, né? Para poder fazer aí uma coisinha bem bacana, né? Fazer a prova com calma, sem ficar fazendo, deixando para a última hora e ter que sair correndo fazendo a prova, beleza? Então, atenção nas provas. Unidade 2, pessoal, a gente vai falar sobre alguns. Ele coloca fundamentos conceituais, né? Na verdade, aqui a gente vai tratar mais uma questão comportamental, teorias voltadas para essa área humana. Então, no tópico 1, nós vamos falar sobre a abordagem humanística da administração, que é a teoria das relações humanas. No tópico 2, a gente fala sobre a abordagem comportamental da administração, que é a teoria comportamental da administração e a teoria do desenvolvimento organizacional. E no tópico 3, a gente vai trazer a abordagem estruturalista da administração, que é a teoria burocrática e a teoria estruturalista. Beleza? Os dois primeiros tópicos, algo voltado bastante para essa parte humana, e o tópico 3 voltado para o processo. Beleza? Então, vamos lá. Tópico 1, então. A abordagem humanística da administração, teoria das relações humanas. Vocês, como já sabem, na aula passada, eu puxava um slide que eu uso em sala de aula e livro, e a gente vai fazer da mesma forma, tá? A teoria das relações humanas, ela tem uma abordagem com foco muito forte nas pessoas, tá? Isso já é uma coisa que está até na página 73 aí, que é o início do tópico, que ele fala bastante sobre isso. E até as provas gostam de puxar um pouco essa parte, assim, dessa teoria, né? Que ele gosta de usar bastante essa questão de que a teoria das relações humanas, o foco do estudo dela são as pessoas, tá? Então, é quando a gente começa a entender que o colaborador, o funcionário, o indivíduo em si, dentro da empresa, ele não é mais visto somente como mão de obra, né? A gente também começa a enxergá-lo como parte da organização, em que ele está ali na questão dele colocar o conhecimento dele, ele é uma pessoa que tem as suas fases, seus sentimentos, suas motivações, enfim. Então, essa teoria, ela vem, né, com base nas outras teorias, obviamente, mas como as outras, né, a teoria clássica era focada muito na questão da máquina, aqui ele vem com esse foco no ambiente de trabalho, no sentido de vamos levantar as questões psicológicas, né, as questões fisiológicas dos nossos colaboradores. Então, por isso que, como característica, trata a organização como grupo de pessoas, inspirada em sistema de psicologia, delegação de autoridade, dinâmica grupal, foco, pessoas. Benefícios, isso se cria confiança, autonomia do empregado. Inconveniente, a gente começa a trabalhar com a questão da frustração. Porque quando a gente fala de motivação, óbvio, né, que foi uma evolução dos estudos, a gente percebe que o que motiva um não motiva o outro. Às vezes, a falta de motivação de um
não é a mesma falta de motivação do outro. Então, por isso que muitas vezes achar que é igual para todos, a gente está enganado, porque cada um acaba criando um tipo de motivação. E, às vezes eu vou criar algum benefício, é, como é que se diz? Não seria benefício, né? Mas alguma retribuição, se caso atinja, né, o objetivo, e que aí um atinge, o outro não. Esse que não atingiu, ele pode se sentir frustrado. E a gente tem que estar sabendo lidar com essa questão da frustração também dos colaboradores. Então, a teoria das relações humanas, que é também chamada de teoria humanística, né? Ela começa a focar nisso, deixar de lado homem-máquina, né, que o homem faz parte de máquina. Não, o homem não faz parte da máquina. O homem manuseia a máquina e ele precisa manusear a máquina em condições propícias. Então, é por isso que a gente começa a observar o ambiente de trabalho das pessoas. Promover o quê? Promover o bem-estar. Então, a apostila ela traz isso também, que é a questão de trazer o bem-estar, pensar se eu melhoro o clima, se eu melhoro o ambiente, o clima organizacional, melhora o ambiente, o bem-estar acaba vindo como consequência, né? Então, incluir essa parte humanizada, né? Desenvolver as teorias através da psicologia, que a gente tem lá, o behaviorismo, por exemplo, né? Que começa a estudar bastante essa questão da troca, né? Do incentivo, que ele começou com aquela questão dos ratinhos, né? Que quando ele precisa para poder pegar a comida, ele precisava ir em um determinado lugar para a gaiolinha poder abrir, aí ele conseguia comer. Era mais ou menos isso, agora eu não lembro direito. Mas existe, né? A mesma coisa do cachorro, que também foi dentro dessas teorias da psicologia, também entrou, né? Dessa questão do incentivar. Senta, dá biscoitinho. Rola, dá biscoitinho. A mesma coisa veio para a questão humana, né? Então, se ele cumpre a meta, a gente motiva ele, incentiva. E incentiva como? Dinheiro, muitas vezes, né? Se tivesse ouvido o barulhinho do sistema. Então, aqui na apostila, foco aqui, como eu falei, né? Foco nas pessoas. Aqui ele fala da questão do bem-estar, né? Essa questão de estudar com base na psicologia, ter essa questão de buscar desenvolvimento social dentro do trabalho e, principalmente, o que foi um dos principais estudos, né, foi a experiência de Hartoner. Hartoner, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas eu falo Hartoner. Hartoner, pronto. Ele foi um dos pesquisadores, né, que durante essa pesquisa, né, essa experiência, veio aí justamente para observar diversas situações dentro da empresa, onde foi buscar essa parte da produtividade, né, dentro do local de trabalho. Então, ele começou a querer entender por que tinha muita rotatividade, né, essa questão de faltas, por que eles ficavam muito cansados. Então, ele começou a fazer várias fases dessa pesquisa. A primeira fase da pesquisa, a gente tem aí que foi a questão da luminosidade, né? Quando ele trabalhou a luz. Então, ele
observou que quando variava a tonalidade da luz, né, a intensidade, não tonalidade, a intensidade da luz, se via essa questão da produtividade. Então, quanto mais luz tinha, mais produtivas as pessoas ficavam. Com menos luz no ambiente, menos produção se tinha. Então, ele começou a observar, ambiente de trabalho, no sentido de iluminação, interfere na produção também das pessoas. A segunda fase, ele fala da questão da supervisão, né? E da questão do intervalo. Então, ele colocou que num grupo tinha supervisor, né? E quando se tinha essa parte, a presença do supervisor, ele notava que as pessoas trabalhavam mais, né? Elas trabalhavam com mais animadas, assim. E quando não tinha... Ai! Ou foi mal aí, que meu pé escorregou e deu uma estralada. Se é uma coisa que eu não gosto, é de que meus dedos estralem. Odeio estralar dedos. E voltando ali, e o grupo que não tinha, né, a supervisão, não tinha essa parte de envolvimento, né, de cooperação, enfim. E a parte dos intervalos é quando ele começou a observar que, colocando intervalos entre as produções, ele verificou que a produção também melhorava, porque dentro daquele intervalo as pessoas começavam a ter o seu descanso, né? Então, quando elas voltavam descansadas e aí se produziam mais. Então, foi aí que ele trouxe dentro da sua pesquisa da segunda fase essas duas observações, né? Que o trabalho em equipe com o supervisor e com o intervalo e um ambiente iluminado, né, com a iluminação adequada, proporcionava para aquela equipe um melhor rendimento. Tá? Então, ele começou a fazer essas experiências e começou a observar esses resultados. E aí, como, né, vem toda essa mudança, começa a ter essas mudanças dentro das empresas. A terceira fase é a terceira que ele começa a fazer entrevistas, né, com os colaboradores, onde ele começa a pesquisar a concepção do funcionário da empresa, né? O que eles entendem? Ele estava fazendo uma pesquisa de clima e aí ele começou a observar quais eram os pontos fortes, os pontos fracos da empresa, né? O que os colaboradores estavam achando da sua liderança, enfim, ele começou a conhecer melhor os seus colaboradores e aí dentro disso entender onde ele poderia melhorar ou não. E na quarta fase, ele fala da questão do salário, né? Onde ele começa a criar um modelo de pagamento de um salário através da produção. Então, e sem contar que ele também começou a uniformizar os setores, né? Onde as pessoas tinham às vezes essa oscilação de salário, e ele também viu a importância de cada setor, né? Cada nível ter um salário fixo, né? E aí, a partir de então, da produtividade, ganhava essa bonificação. A gente tem aí algumas conclusões que a apostila traz com relação às experiências de Hawthorne, no sentido de que ocorreram grandes mudanças no ambiente de trabalho, né?
principalmente na parte operacional. Então, houve uma grande melhora no nível produtivo das pessoas, né, dentro da empresa. O comportamento delas começaram a mudar também. Eles começaram a observar que não só pensar no individual, mas pensar no coletivo era importante. Eles começaram a ter essa noção da recompensa, né, de seu trabalho a mais, né, seu trabalho de forma direita, de forma correta, eu tenho uma recompensa também. Começaram então a criar grupos informais, né, as pessoas começaram a ter esses grupos internos entre si, começaram a ter essas relações entre as pessoas. Então, a gente começa, né, com base em tudo, a gente observa que essa experiência, ela foi muito produtiva, né, ao longo dos estudos aí da teoria das relações humanas, justamente pelo fato da gente entender que o homem, ele não faz parte da máquina, né? Ele não é a máquina, ele faz parte da organização, né? Ele tem que ser visto com essa questão onde ele tem comportamentos diferenciados, tem sentimentos, né? A gente trabalha também com essa questão emocional, onde a gente procura criar, onde se a gente cria o melhor ambiente de trabalho, melhor o comportamento dele vai ser dentro da empresa. ênfase e influência nas questões humanas, a motivação. Bom, a motivação vem assim, né, no sentido de recompensar, né, lá na teoria clássica, enfim, naquele período, eles achavam que era somente recompensar através de dinheiro. Afinal de contas, era uma fase que tinha-se essa questão econômica, né? Trabalho por uma questão econômica, então quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, enfim. Mas ele começa a perceber que não é apenas a recompensa salarial que vai motivar as pessoas, né? Mas também a criação do estímulo através de recompensas que façam ele se sentir bem com aquilo. Não só, eu vou trabalhar, não, mas criar um ambiente propício para que ele tenha, né, essa motivação. Existem vários tipos de motivar as pessoas, né? Então a gente pode motivar pelas necessidades fisiológicas, psicológicas ou de autorrealização. Aqui ele puxa um pouco essa base ali, né? Ele já puxa um pouco do que a gente vai ver lá no tópico 2, que é a teoria de Maslow, né? Onde a gente começa a entender esses níveis de necessidade. Então, eu preciso, para poder entender a motivação, eu preciso entender qual é a necessidade do meu funcionário naquele momento, né? Então, aí a gente começa a observar. Para ele se sentir autorrealizado, onde ele tenha, né, o autodesenvolvimento dele, é o desejo dele mais elevado, a gente precisa passar primeiro por etapas, né? A gente tem a necessidade fisiológica, que é a necessidade primária, que é a necessidade do meu corpo. Então, eu preciso alimentação, sono, atividade física, né? A satisfação sexual, o abrigo, a proteção e a segurança. Isso tudo está na necessidade fisiológica, que é o que o meu corpo pede. Necessidade psicológica. Aí a gente já entra nas necessidades secundárias, que é a questão da segurança, né? É a participação de fazer a satisfação de fazer parte de um grupo, autoconfiança, afeição. Então, quando a gente entra na psicológica, é aquela necessidade de estar com alguém, ter um relacionamento, seja ele de amizade, amoroso, enfim, a criação de uma família, né? Isso é a necessidade psicológica que a gente também atinge dentro da motivação. E por fim, a gente tem a necessidade de autorrealização, que é quando a gente
começa a procurar, né, o nosso próprio potencial e fazer com que a gente tenha autodesenvolvimento e a gente consiga. Então, se eu já tenho as minhas necessidades fisiológicas concluídas com sucesso, vamos dizer assim, as psicológicas também. Então, vem a parte da autorrealização. Então, eu tenho alimento, eu consigo dormir, eu tenho segurança, eu tenho a questão de ter uma família, de ter um marido, uma esposa, enfim, meus filhos, meus amigos, minha família. Eu tenho uma casa, tenho um carro, beleza? Me traz essa questão da segurança, né, no modo geral. E aí eu venho na questão da autorrealização, comprar um carro novo, comprar uma casa, ter a casa própria, né? Ou ir para uma casa maior, conquistar um emprego diferenciado, isso tudo já é autorrealização. Então é algo que a gente vai desejando depois de todas as necessidades já concluídas, tá? A gente tem a questão do ciclo motivacional, né? Que é quando a gente começa a observar que todo ser humano precisa de um equilíbrio psicológico, né? Então a gente precisa criar objetivos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Porém, para a gente atingir, né, esses objetivos, a gente precisa entender que é um ciclo, né? Então a gente tem que alcançar um equilíbrio, o estímulo que vai fazer a gente querer buscar a nossa meta, satisfazer essas necessidades, vai passar por um momento de tensão, onde a gente vai ter que ter um determinado tipo de comportamento ou uma ação, e aí vem o grande, né, que esse ciclo motivacional, ele pode concluir com a satisfação ou ele pode ser barrado, ele vai entrar em desequilíbrio quando a gente tem uma barreira ou uma frustração, que é quando algo não dá certo. Então, isso dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, uma barreira pode ter sido uma venda que ele não tenha conseguido fechar, e aí dentro disso ele não vai conseguir bater a meta, e aí ele tem o quê? Uma frustração. Então esse ciclo motivacional ele não completa. Esse ciclo motivacional ele fica faltando ali aquela parte, né? Então, a gente precisa saber trabalhar com as frustrações, como a empresa precisa estar preparada para trabalhar com as frustrações, para que aquilo não atinja, muito pelo contrário, a gente precisa mostrar, ó, vai ter essa parte da frustração, mas não é o fim do mundo, né? Tem que ter toda a parte do RH por detrás, né? Mas a gente precisa fazer com que a gente evite as frustrações. E ter uma frustração porque não conseguiu fechar a meta, fechar uma venda, desculpa. Ok, mas olha quantas outras você já fechou. Agora, num geral, num ambiente entre os trabalhadores, a gente precisa evitar as frustrações. Sempre tentando manter esse equilíbrio emocional entre as pessoas. É difícil, eu sei que é difícil porque as pessoas são diferentes, né? Mas a gente tem que tentar ao máximo criar um ambiente onde as pessoas consigam ter esse envolvimento, né, de questão de liderança e tudo mais, de uma maneira saudável. Questões da liderança, né, a gente sabe aí o quão é importante. Então, nessa época, dentro da teoria das relações humanas, começou a se ver a necessidade da figura do líder, né, da pessoa que vai gerenciar aqueles colaboradores. E tanto que a experiência de Hal Toner, ele fala, né, da importância dessa liderança. Ele mostra que foi importante ter esse líder dentro do grupo, onde se tinha a questão hierárquica, mas também se tinha essa questão de motivação, de equilíbrio entre as pessoas, né?
ele coloca aqui líderes como, né, nessa pesquisa, líderes como agente de mudança. Eu gosto bastante disso porque o líder, ele é um agente de mudança, né? Ele está ali justamente para as pessoas fazer com que aquele ambiente se torne o melhor para se trabalhar. Ele vai ter essa questão dos equilíbrios, né? Ele vai saber equilibrar, ele vai saber determinar a função de cada um. Então, o líder é diferente do chefe, obviamente, né? Não precisa ter aquele chefe que vem para punir, que é autoritário, não. Uma pessoa, uma figura que lidere, que esteja junto, é fundamental. E eu preciso colocar o meu notebook para carregar, porque senão ele vai desligar. Agora que eu vi ali. Depois ele coloca, né, que a liderança tem uma função importante no desenvolvimento das pessoas. Os humanistas defendem que se pode dividir em vários ângulos a liderança. A liderança como... Isso aqui gosta de quem prova, tá? Ó, essa parte aqui, ó, o número 1, 2, 3 e 4, da página 83. Liderança como fenômeno de influência, que ele traz que liderar as pessoas através da comunicação, influência interpessoal, né? Liderança como um processo de redução de incerteza de um grupo, onde o líder minimiza os problemas e a insegurança, melhorando o comportamento. 3, liderança como uma relação funcional entre líder e subordinado. ênfase no relacionamento entre ambos. O líder, ele passa a ser estrategista. 4, liderança como um processo em função líder. O líder deve estar aberto para realizar mudanças conforme o grupo. Cada um, né, tem o seu estilo, então ele vai se ajustar da melhor maneira para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Estilos de liderança, né? Também gosta de cair em prova essa parte aí da página 83 e 84. Nós temos 3 tipos de líderes, né? Nós temos o líder autocrático, o líder democrático e o líder liberal, né? O líder autocrático, ele é um líder que vem de modo mais agressivo, mais autoritário. Ele não vai pensar no grupo, né? Então, ele acaba criando, às vezes, algum clima mais de tensão, de frustração entre as pessoas. Ele é muito centralizador, ele não quer trocar informações com as pessoas, porque o que ele pensa é o que ele pensa, todo mundo tem que seguir. O líder liberal, ele já começa a criar a delegação de trabalhos, né? Porém, ele deixa a sua equipe totalmente à vontade. Acaba que ele sai um pouco de cena. Então, isso às vezes pode também não ser muito bacana, porque o grupo acaba que não tem a participação desse líder e tudo acaba ficando solto e isso pode gerar baixa produtividade. Já o líder democrático dizem, né, que é o melhor estilo de liderança. Então, o líder democrático, ele tende a ser ouvir todos e fazer com que chegue a um senso comum, né? Vamos trabalhar de acordo com o que todos desejam, né? Porém, tem a figura dele. Ele não deixa livre para cada um fazer o que quer. Não, ele determina, ele dita as regras, porém, de uma maneira que ele também está participando. Ele está olhando, ele está observando, ele está vendo, corrigindo. Então, já é um líder que tende a ser ter uma postura melhor em questão de liderança.
Mas a gente também tem que pensar que o líder ele também pode ser situacional, né? Trabalhar da melhor forma que convém à situação. Ele pode ser os três tipos. Ele pode ser o autoritário, ele pode ser o democrático, ele pode ser o liberal. Ele pode ter momentos que ele precisa ser mais rígido, ele pode ter momentos que ele pode ser mais liberal, assim também como ele pode ser mais participativo. Então, vai depender da situação. Eu vejo também a nossa postura enquanto professor, muitas vezes é situacional. Existem turmas que a gente consegue ser mais liberal e tem turmas que a gente precisa ser totalmente autoritário. Mas a professora é a mesma. Como é que lá ela é mais brava e aqui ela é mais legal? Né? Ela é mais tranquila. Acontece, porque a gente muitas vezes precisa, aquela turma precisa que a gente seja mais rígida, que a gente não fique muito na brincadeira. Já tem uma outra turma que é mais tranquila, a gente consegue ser mais maleável. Comunicação, né? Comunicação é fundamental em tudo. A gente sabe que para se ter esse bom relacionamento entre as pessoas, a gente precisa ter uma base de comunicação, possibilitando, né, que a gente consiga ter essa troca de informação de maneira correta, né? As informações a gente precisa saber se comunicar também. Então, a gente, através da comunicação, a gente vem para proporcionar informações entre os funcionários, as suas tarefas, né? Sempre do modo mais correto, incentivando também através da comunicação o espírito de equipe. Então, a gente precisa ter essa questão da comunicação, a habilidade de trabalhar, vontade de trabalhar, trabalho em equipe, proporcionar informação e compreensão necessária ao esforço das pessoas, proporcionar atitudes necessárias para motivação, cooperação, satisfação do cargo e melhorar a comunicação conduz a uma melhora de desempenho nos cargos. Comunicação é importante no relacionamento entre as pessoas e na explicação aos participantes das razões das orientações tomadas. Então, comunicação é fundamental, explicar o que está acontecendo, né, dentro desse relacionamento. Bom, a gente sabe que dentro das organizações também existe essa parte da organização informal. Cada organização, né, tem o seu estilo, né? Muitas delas acabam tendo essa estrutura mais formal, mas a gente precisa entender que essa parte do informal busca a questão da naturalidade na comunicação e na execução dos trabalhos. Ser formal no sentido de funções, níveis de hierarquia, né? É normal ter. E quando a gente transforma a nossa organização, né, em organização informal, conduzir através dos costumes, das tradições da empresa. Então, ele traz aqui que existem muitas empresas que procuram esse tipo de trabalho. Por quê? Letra A. Já caiu em prova, tá? Essas letrinhas aí. Relação de ideias e oposição. Grupos sociais, independente da hierarquia, nos diferentes departamentos ou setores. Essa troca. Status. Cada indivíduo busca seu lugar dentro da organização na forma de promoção. C. Colaboração espontânea. Pessoas que, independentemente do que fazem, têm a espontaneidade em auxiliar no que é preciso dentro da empresa. D. Possibilidade da oposição à organização informal. A boa relação dos indivíduos pode gerar novas ideias e proporcionar satisfação. E. Padrões de relações e atitudes são criados padrões de espontaneidade no desenvolvimento das atitudes e relações sempre nos interesses e aspirações do grupo social. F. Mudanças de níveis e alterações de grupos informais. Fazer essas mudanças internas entre os setores e os departamentos, cargos, tem uma ótima recepção a mudanças. Então, a gente trocar, às vezes, a pessoa de função ou de setor, né? Para ela poder conhecer
os outros setores, sempre óbvio, né? Fazer isso de acordo se a pessoa está querendo fazer esse tipo de situação. Organização G, organização informal transcendente à organização formal. Organização formal preza pela relação da espontaneidade e a interação dos indivíduos, fugindo das limitações da organização formal, na estrutura, no horário e tudo mais. E H, padrões de desempenho nos grupos informais. O indivíduo está procurando ser aceito e reconhecido e aprovado dentro dos grupos. Algumas críticas? Sim, críticas tem todas, né? Visão insuficiente das necessidades e dos problemas em relação à organização formal. Porque aqui ela acaba estudando muito geral, e a gente acaba esquecendo também que a gente precisa ter esse olhar da organização. A gente pensa na pessoa, mas é a pessoa incluída na organização. Oposição muito rígida da teoria clássica, né? Ela nega tudo que a teoria clássica prescreveu. Limitação no campo experimental, as pesquisas ficaram muito restritas à indústria. Concepção ingênua e romântica do operário, né? Os autores foram verificando o desenvolvimento dessa teoria e nem sempre as pessoas estavam felizes e produzindo conforme especificado. ênfase exagerado nos grupos informais, a supervalorização dos indivíduos nos grupos informais sociais nem sempre era sinônimo de produtividade. Enfoque manipulativo, a maior crítica da teoria das relações humanas foi o modo de manipular os grupos e as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Existem, é o que eu falo, quando eu falei na aula passada, né? A gente não pode pensar que existe apenas uma teoria. Existem várias teorias que foram criadas ao longo dos anos. E a gente precisa entender que uma complementa a outra. Que uma não é única e exclusiva. Uma vai complementando a outra. Tá? Então, vamos só se basear. Não, a gente se baseia na teoria humanística, sim. Ela é importante, sim. Mas a gente não pode deixar de lado as outras teorias. A gente tem que tentar fazer o equilíbrio entre elas, né? Unidade 2. Página 95. Nós falamos aqui no tópico, desculpa, unidade 2 não, tópico 2. Na página 95 a gente fala sobre abordagem comportamental. Aqui a gente entra na teoria comportamental da administração e a teoria do desenvolvimento, né? Deixa eu ver se tem algo aqui. Aqui eu acabei, estava também no slide, os estilos de liderança, né? O autoritário, o liberal, deixa fazer tudo, o democrático, que é aquele que está junto, que participa. E aqui entra a teoria do comportamento, que a gente fala da teoria de Maslow, né? A teoria comportamental, ela acaba destacando, então, uma teoria baseada no comportamento, onde a gente vai abordar a questão dos conflitos, formal ou informal, na busca da motivação individual e do grupo dentro do ambiente de trabalho. A teoria comportamental, ela busca, então, a formalidade dessa estrutura entre a teoria clássica e das relações humanas, então ela vem aí para equilibrar essas duas teorias, né? Então ela começa a observar conceitos fundamentais sem deixar das relações humanas, sem deixar de observar também a teoria clássica da questão dos processos, né, da estrutura da estrutura da empresa. Então, as teorias, a teoria comportamental,
ela vem justamente para buscar melhorar a vida das pessoas, sempre visualizando essa parte das necessidades básicas da vida, né? Como o bem-estar, a motivação, a realização e a diversidade no trabalho. As teorias motivacionais e de motivação, ela vem justamente para estudar, né, como eu falei, a questão da necessidade. Isso está lá na página 97. Necessidades onde criar a motivação e garantir dentro do ambiente de trabalho. Então, quando chega Maslow e ele fala justamente sobre essa questão, né, que ele coloca aqui, ó. A hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow descreveu o que é necessário para as pessoas estarem motivadas. Assim, nasce a teoria motivacional com as suas necessidades básicas necessárias para os trabalhadores, chamada a pirâmide de Maslow. As necessidades humanas no que se refere à motivação individual e, consequentemente, às relações humanas. Autorrealização, estima social, necessidades mais altas, e aí depois a gente vem na questão da segurança fisiológica, estando na base da pirâmide. Então a gente tem ali, na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, tá? Necessidade fisiológica, aquela que a gente já falou, né, anteriormente, que a teoria humanística ela acaba trazendo também, que a fisiológica é justamente pensar no corpo, né, onde eu vou pensar que a pessoa precisa cumprir a necessidade? Não. Satisfazer a necessidade de alimentação, de sono, de moradia, como ele também fala da questão do desejo sexual. Então, a gente entende que, como é que é aquela expressão? Saco vazio não para em pé? É a mesma coisa. A pessoa precisa estar bem alimentada, a pessoa precisa estar vestida, né? Ela precisa também ter esse conforto da vestimenta, né? Porque, quer dizer, não, a questão do frio, do calor. A questão também do sono. Então, o que isso interfere? Na parte fisiológica, interfere dentro do trabalho. O que a gente pode trazer como necessidade fisiológica no trabalho? Os intervalos, né? A importância de se fazer intervalo, o conforto físico, né? Eu trazer o conforto da mesa, ou na produção pensar na questão da ergonomia, né? Que é onde a gente consegue adaptar, fazer com que ele se adapte sem prejudicar, né, dores no corpo, e o horário de trabalho razoável dentro, por isso que a gente tem as nossas regras aí, né, de trabalhos de 8 horas, enfim, as cargas horárias com os intervalos, devido à quantidade de horas trabalhadas. Necessidade de segurança, tanto na proteção, na segurança do indivíduo, como também na questão da proteção da sua casa, no seu emprego, nessa estabilidade. Então, se eu trabalho, eu ganho dinheiro e isso me traz segurança para dentro de casa, porque eu consigo trazer o alimento, eu consigo trazer o conforto da roupa, né? Então eu trabalho para poder ter segurança. Segurança para assegurar que a minha parte fisiológica ela seja satisfeita, né? Esteja satisfeita. Então, dentro do trabalho, o que a gente pensa como parte da segurança, né? Trazer essa questão da segurança para o trabalhador. Condições seguras de trabalho, onde ele consiga ter o seu IPI de modo correto, né? Ele saber que ele está trabalhando num ambiente que não vai te proporcionar
alguma doença. A remuneração, né? O benefício, isso é a segurança. Ah, olha só, você vai trabalhar aqui e vai ganhar o vale alimentação, onde você pode gastar, tem lá R$ 200 de vale alimentação. Então, isso já é uma segurança. Poxa, não preciso pensar em questão de marmitas, né? O gastar, enfim, ele tem. Estabilidade no emprego também. Na parte social, necessidade social, é quando a gente já atingiu essa questão da fisiológica, da segurança, agora a gente precisa ter essa necessidade de pessoas, né? De ser aceito dentro de um grupo, de criar, né, elos entre outras pessoas, tanto como afeto, amoroso, enfim, a gente acaba entrando nessa parte social, onde a gente fala das amizades entre as pessoas, né, entre os colegas de trabalho, a interação que eu vou ter com o meu cliente, com o meu gerente, e aí tenho a outra necessidade, que é a necessidade de estima, que entra a questão de envolver a autoconfiança, né? Onde eu já sou aceita pela sociedade, então eu preciso agora ter o respeito por delas, né? Então aqui entra a responsabilidade por os resultados, o orgulho e o reconhecimento que eu tenho dentro do meu grupo de trabalho e as promoções. A autorrealização é o topo dessa pirâmide, né? É a fase da necessidade mais alta que a gente tem aí, dessa hierarquia. Então, são os desejos, né, que estão mais além, né, que é um desejo, é uma necessidade de prosperidade, é uma realização própria, né, é o autodesenvolvimento pessoal, que aí é quando você tem um trabalho criativo e desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões da empresa, e isso já chega num ponto onde você vai se sentir parte, autorrealização com relação a isso. Aí aqui ele fala, né, algumas situações em que o comportamento humano pode se destacar estão relacionadas a estar ou não satisfeito no ambiente de trabalho doméstico e até mesmo pessoal. Eu não vou conseguir manter essa pessoa motivada 100% do dia, do mês, do ano. Não consigo. A gente sabe que tem essa questão da oscilação. E aqui ele traz essa parte da satisfação e não satisfação do comportamento humano para cada fase, né, da pirâmide nessa tabela, que é basicamente o que eu trouxe ali naquela figura da pirâmide relacionado ao que é a satisfação, né? Eu só não trouxe a questão da insatisfação. Temos também aqui a teoria de Herzberg, onde ele faz a teoria dos dois fatores, né? Onde ele começa a observar, ele meio que através de Maslow, né? Ele começa a observar outras situações com relação à motivação, né? Que a motivação, ele começa a entender que a motivação ela também vem do ambiente. Ela não é somente ela pode ser tua, mas ela também vem do ambiente. Que a higiene do ambiente, não estou falando higiene de limpeza, né? Mas a higiene no sentido de que ele utiliza bastante essa palavra, não sei se nesse livro, mas em outros livros que a gente estuda de Herzberg, ele fala. É no sentido de um ambiente organizado, vamos dizer assim. Não estou falando de limpeza, mas sim organizado. Então, ele traz aqui os fatores higiênicos. Sabia que eu tinha lido a palavra higiênico, que não era só, não era
A gente acaba esquecendo, às vezes, as palavras. Eu já dei essa disciplina 1000 vezes, assim, então eu só vou olhando e vou lembrando e vou falando. Então, fatores higiênicos ou extrínsecos, né? O que é o extrínseco? É o externo, é o que está ao redor, né? É a organização, é o meu relacionamento com as pessoas, é o clima que vai ter em volta, né? E depois a gente tem os fatores motivacionais ou intrínseco, que já são o interior, né? Que faz parte de dentro da pessoa, né? O sentimento da pessoa, é o reconhecimento, é a autorrealização. Ele coloca aqui que os fatores extrínsecos são o salário, o relacionamento, os superiores, o clima, as normas e as políticas da empresa. E o motivacional tá ligado com a autorrealização, com o reconhecimento, com o papel dele dentro da própria empresa. Herzberg proporciona, então, Herzberg propõe o enriquecimento das tarefas e do enriquecimento do cargo, aumentar os serviços rotineiros em complexos, desafiando o indivíduo a resolver desafios, oferecendo condições para alcançar esse objetivo. Então, aqui o Herzberg, ele mostra que a gente precisa estimular as pessoas a serem desafiadas e elas atingirem esses desafios, né? Então a gente precisa começar a mostrar que elas precisam ter responsabilidades maiores, elas precisam ter tarefas onde elas têm que cumprir essas tarefas e, óbvio, né, ao concluir esse trabalho, elas também têm essa parte motivacional da recompensa. Aqui ele faz um modelo de comparação, né, de Maslow com o Herzberg, que a gente observa que na base da pirâmide da fisiológica, segurança e social é onde ele consegue colocar os fatores higiênicos, né? E na estima e autorrealização, os fatores motivacionais. Teoria das necessidades de Mackland, onde ele observa a teoria dele em cima de 3 pontos, né? Ele fala que a motivação ela está baseada em 3 situações: a realização no poder e na filiação, a realização no sentido de obter sucesso, o poder de ter essa questão de comandar e controlar pessoas, e a filiação no sentido de ter a convivência no ambiente social. Outra teoria que também foi feita dentro dessa base comportamental são os estilos de administração dentro da teoria X e da teoria Y. Então a gente tem aí a teoria X como sendo uma teoria em que as pessoas, ela observa que as pessoas são preguiçosas. Então, para elas trabalharem, elas precisam ser recompensadas pelo salário. Se elas não forem recompensadas, elas não trabalham. Então, se trabalha o mínimo possível. A falta de ambição, as pessoas na teoria X não têm ambição, não querem assumir responsabilidade. Na teoria X, as pessoas não querem assumir riscos e também são incapazes de realizar tarefas que demandam soluções de problema. Essa teoria se fundamenta nos ensinamentos de Taylor, Fayol
e Weber, Max Weber, que é o que a gente vai estudar no tópico 3, criando uma barreira para a criatividade das pessoas. A teoria X reforça as pessoas a fazer os trabalhos sem opinar. Mesmo a teoria das relações humanas era de uma forma mais suave. No entanto, manipulavam e enganavam os funcionários a realizar tarefas. Já na teoria Y, que são relações modernas do comportamento humano, né, e da administração, as pessoas gostam de trabalhar no que estão desenvolvendo. Elas se sentem realizadas dentro das suas tarefas e fazem o que são solicitado. As pessoas têm grande potencial de autocontrole e autodisciplina. As pessoas não costumam fugir das responsabilidades, muito pelo contrário, elas buscam responsabilidade porque elas são mais ambiciosas, e o desenvolvimento de soluções dos problemas internos e externos acabam acontecendo. Então, elas querem resolver os problemas. Então, a teoria Y, ela já vem mais nesse sentido de considerar os valores humanos e sociais, a participação do indivíduo dentro do processo da empresa. Já a teoria X é um estilo de administração onde tem o controle das pessoas. Então, a administração, a hierarquia, né, ela vai controlar as pessoas, ela não deixa as pessoas simplesmente desenvolverem a sua capacidade. Os sistemas de administração em um outro modelo de comportamento, Likert, a partir de sua pesquisa, propôs que não existe um modelo específico de como administrar. Cada empresa ou organização possui o seu sistema que mais se adequa ao modelo ou ao tipo de negócio, pois uma grande empresa, aí ele fala, né? Uma grande empresa de petroquímica não pode ser gerenciada como uma loja de autopeças. Então, aqui o que ele quer dizer? Que cada empresa precisa criar o seu sistema dentro dessas bases, né? De ter um processo de decisão, o sistema de comunicação, relações interpessoais. Cada empresa, cada estilo de empresa vai criar o melhor para si. Acaba criando o que é mais propício para o teu dia a dia. Comportamento organizacional. A gente precisa compreender, né, que as empresas elas precisam entender o comportamento, né? Então, das pessoas, cada pessoa é uma, então a gente precisa entender que a gente precisa criar condições para essas pessoas trabalharem. Então, o comportamento organizacional vem muito dessa questão do indivíduo para a organização. Então, eu tenho que pensar no indivíduo dentro da organização e que isso, né, essa troca entre eles, tem esse desenvolvimento. Aí, o que é a empresa para comportamento organizacional? A organização precisa entender o local de trabalho, condições físicas, o desenvolvimento do salário, tudo isso vai influenciar no comportamento organizacional. Aí tem a teoria do equilíbrio organizacional, que é uma teoria behaviorista, que tem como ideia na organização que recebe dos participantes a contribuição desejada pelos seus serviços dedicados com a troca em torno de incentivos. É aquela que eu falei, né, do ratinho, que ele dava, batia lá, pegava para poder comer. Então, o behaviorismo, acho que é o behaviorista, não me lembro agora se é o behaviorista, se a teoria behaviorista é essa mesmo. Eu sei que tem duas teorias.
porque tem a behaviorista e a de Skinner, que são duas aí. A teoria behaviorista é a do cachorro, que é a questão do condicionamento pelo reflexo, né? Ó, eu vou passar um vídeo lá para vocês, um link bem bacaninha que é sobre o behaviorismo. Tem vários vídeos no YouTube, mas é justamente um vídeo de mãe que ensina. É da Pampers, justamente nessa questão de incentivar a criança através de estímulos, né? Então, o behaviorismo, ele vem essa questão do incentivar, né? De ter a organização como troca dos trabalhos efetuados pelos indivíduos. Então, eu realizo o trabalho, em troca você me paga, você me dá benefícios. Qual é a utilidade dos incentivos? Cada indivíduo tem uma característica e um objetivo particular, ou seja, depende o grau de estudo e função em que está trabalhando. A gente tem que deixar bem claro essa situação. Contribuição é o pagamento dos trabalhos efetuados na organização em que cada indivíduo realizou a sua dedicação, seu esforço. Qual a utilidade da contribuição? É o preço do trabalho ou esforço que uma empresa realiza na organização para a qual alcance objetivos determinados. Então, existem aí a questão do incentivo e da contribuição. Então, eu vou incentivar para ela poder ter a sua contribuição. Essa parte aqui dos conflitos entre objetivos organizacionais e individuais, a gente, enquanto empresa, né, a gente precisa ter essa preocupação e esse olhar, né, porque querendo ou não, as pessoas têm, né, as suas questões individuais, existem os seus conflitos e existe o conflito organização. Então a gente precisa saber dividir. O meu individual não interfere no organizacional, o organizacional não interfere no individual. Então o que a gente tem que entender, né? O que gera, pode estar gerando conflito? Geralmente a falta de oportunidade que as pessoas têm dentro da empresa, né? A questão do seu crescimento profissional, ou as necessidades que a empresa, a organização acaba gerando de forma desnecessária ou desigual na qualificação das pessoas entre si. Só um momentinho. Acho que tem alguém. Coisas de se dar aula em casa, né? Então vamos lá, página 110. Dentro dessa situação, né, dos conflitos entre objetivo organizacional e individual, entra a questão da negociação, né? A gente precisa envolver as partes e administrar da melhor forma na resolução dos problemas, né? Conversar com as partes envolvidas, entender as partes envolvidas e saber negociar, né? Saber ouvir as duas pessoas, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e ter alguma proposta. Depois ele fala aqui da teoria das decisões,
tanta teoria, né, gente? Eu sei. É bastante coisa. Já tem. Quando eu dou essa disciplina na sala de aula, eu só vejo os neurônios fritando. Aqui vocês estão em casa, vocês, né, estão aí, só pode levantar um pouquinho, esticar, ir ali beber uma água, voltar. É mais fácil. Mas eu sei que essa disciplina ela é bem pesada. Tem muita teoria, tem muita informação. E assim, são várias diferentes umas das outras, né? Eu sei que é bastante coisa, eu sei mesmo. Mas qualquer coisa a gente finaliza aqui o tópico 2 e deixa o tópico 3 para a semana que vem. E aí a gente divide depois a unidade 3 e faz. A gente faz. Deixa eu ver quantos encontros tem primeiro, né? Peraí. E finalizamos o tópico 2. Tópico 3 a gente faz no dia 5. E ver qualquer coisa que dá para fazer da unidade 3 no dia 5, qualquer coisa do tópico 1 e o tópico 2, sei lá, e daí no dia 12 a gente encerra. Porque deixa eu ver aqui. Porque querendo ou não, a unidade 3 também ela é um pouquinho puxadinha. Aí qualquer coisa a gente faz no dia 5, tópico 3 da unidade 2, o tópico 1 da unidade 3 e o tópico 2 e o tópico 3 da unidade 3 a gente faz no dia 12 do 11. Aí não fica tão puxado assim, não fica tão extenso, tá? Aí a gente consegue dar uma respirada um pouquinho melhor e a cabeça de vocês não fica fervendo. Beleza? Combinado então? Tem alguém vivo aí? Nem sei se esse povo tá vivo ou não. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas pessoas tem na aula hoje. Nós estamos em 24. Tá bom. Já tivemos melhores, mas ok. Teoria das decisões. Vamos lá. Página 110. Teoria das decisões teve início com Herbert Simon, com a base na teoria do comportamento, promoveu um sistema de decisão em que cada indivíduo toma uma decisão que seja a melhor para a organização, buscando consenso entre as ações e decisões. Então, em uma organização, são muito complexas as tomadas de decisões, pois envolvem todas as hierarquias internas que são necessárias para o envolvimento na solução de algum problema ou conflito. A teoria administrativa tem um modo diferente de resolver conflitos através da tomada de decisão. Esse comportamento humano está dividido para cada categoria. Vejamos. A teoria clássica da administração não considera que o indivíduo possa participar das decisões. É tratado como trabalhador, como instrumento produtivo. A teoria das relações humanas leva apenas participação do indivíduo pelas suas necessidades, atitudes, valores. É uma forma limitada de obter decisão. A teoria comportamental considera os indivíduos participantes na organização, decidem se querem ou não fazer parte da negociação. Todo o processo decisório é complexo, pois depende muito das características pessoais e da organização. O tomador de decisão deve estar envolvido para que perceba a situação que tem a necessidade de uma solução. No entanto, ele segue algumas etapas. Perceber a situação que envolve os problemas, conflitos, dilema.
analisar e decidir o problema e o conflito, definir os objetivos, buscar as soluções alternativas para a resolução, selecionar ou escolher a decisão mais adequada, avaliar e comparar as alternativas propostas, aplicar a questão escolhida para a solução do problema. Então, quando a gente fala de teoria de decisão, a gente precisa entender que nós necessitamos compreender o problema, saber qual que é a melhor decisão a ser tomada para as pessoas que estão envolvidas no problema. Basicamente isso. Teoria do desenvolvimento organizacional. A última teoria aí, já acabando, já quase, já no finalzinho aqui. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, ou como vocês vão ver muito aí na literatura, a abreviação DO, tá? Então, o desenvolvimento organizacional é uma continuação dessa teoria comportamental. Não é propriamente uma teoria específica da administração, mas é um desdobramento prático e operacional em sentido à teoria sistêmica que veremos mais adiante. Que é a questão de observar a cada situação, a cada empresa, a cada sistema, a cada processo existir um tipo de desenvolvimento. A origem do DO tem motivado os administradores e consultores a trabalharem de modo em que as pessoas se sentissem parte da organização. Esses itens, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, já caiu em prova, tá? Teoria do desenvolvimento organizacional também já gostou de cair em prova. Então, o que a gente pensa, né, da teoria do desenvolvimento organizacional? A dificuldade de administrar pelo motivo de muitas teorias. O desenvolvimento organizacional tratou de promover mudanças e flexibilidade organizacional. Então, ele começa a observar que se eu sou flexível às condições do indivíduo e essas mudanças que ocorrem no mercado, na empresa, eu consigo me adaptar melhor no desenvolvimento dessas mudanças. A motivação humana acaba vindo de acordo com os objetivos de cada indivíduo. Então, ele acaba olhando, né, essa questão da motivação humana dentro das empresas. O NTL, que é o National Training Laboratories, não sei. Foi necessário criar um laboratório para os estudos do comportamento humano, então se tem essa questão de ver qual é o melhor treinamento. Houve a questão de publicação de livros através dessas pesquisas que eles fizeram, diversidade de mudanças no mundo, as necessidades da organização estar pronta para transformação de forma rápida e inesperada. Então, porque as coisas acontecem tudo muito rápido hoje. E também, né, identificar essa questão dos conflitos interpessoais. O desenvolvimento organizacional, ele vem justamente com a base na psicologia para poder compreender melhor essa questão dos conflitos. E a apostila também fala dessa dessa parte da cultura organizacional. Cultura organizacional faz parte do indivíduo, do grupo de pessoas e da organização, que constituem um conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições e relacionamento. Isso aí a gente já teve lá em gestão de pessoas, né? A gente falou da questão da cultura organizacional. Então, querendo ou não, a cultura é o modo como que a empresa e os indivíduos que estão nela se expressam dentro do dia a dia, trabalham dentro do dia a dia, né? Se comportam dentro do dia a dia. E depois a gente tem a questão
do clima organizacional, que aí entra é o estado como a organização se encontra, né? Como que as pessoas estão se sentindo naquele momento em questão de nível de satisfação. Elas estão satisfeitas, estão insatisfeitas com o que está acontecendo dentro da empresa. Mudança organizacional, isso já caiu em prova. Mudança organizacional, a gente tem muita mudança dentro do mercado. Então, as organizações, elas vêm mudando, né, na questão de crescimento, de inovação. Então, essas situações podem fazer com que, muitas vezes, o colaborador ele não se sinta apto a fazer esses tipos de mudança. Então, a gente precisa também estimular essa questão dentro das empresas, que existem as mudanças que elas são imediatas, porém vão ter mudanças que elas não são imediatas, elas vão acontecer daqui 2, 3, 4 meses. Então, durante esse período, eu vou trabalhar o meu colaborador para se adaptar a essa mudança. Então, existem rejeições, muitas vezes tem pessoas que são mais resistentes a essa questão da mudança, mas também temos pessoas que são mais fáceis de se adaptar às mudanças internas da empresa. As mudanças ocorrem somente com apoio das forças externas do mercado e das internas também entre as pessoas, tendo sempre que ter aquele apoio e aquele suporte, né, para poder fazer a redução dessa resistência e dessa oposição aconteça. A ideia é sempre incentivar a mudança a ser feita e integrá-las às novas práticas da organização. Aqui ele traz o processo, né, de mudança, que as mudanças... aqui, ó, gosto dessa parte aqui. Existem lá o que acontece nas forças ambientais, o cliente, o concorrente, o fornecedor, o mercado, ou as forças internas, que pode ser a missão da empresa, o objetivo, o plano, os problemas, as necessidades da empresa. E aí dentro disso gera-se a necessidade de mudança, ou seja, a gente precisa fazer uma análise primeiro do problema e quais são essas necessidades de mudança. Fazer um diagnóstico, definir quais serão as mudanças necessárias, quais serão os produtos, as tecnologias utilizadas. E aí sim fazer a implementação da mudança utilizando essa análise do campo, das forças, das táticas, da resistência à mudança. Então, quando a mudança tem suas etapas bem definidas, sendo que quando existe a necessidade da mudança interna da organização, é necessário realizar a partir do momento em que se percebe a movimentação dos concorrentes e clientes, ou seja, as forças ambientais externas provocam a necessidade de mudança para se garantir no mercado, esse muito competitivo com a globalização. Então, a gente necessita fazer as mudanças, mas a gente precisa compreender como essa mudança será feita. Quais serão as etapas, o que a gente vai fazer, quais são as definições, preparar esse funcionário para essa mudança. Não simplesmente chegar da noite para o dia, mudou. Não, a gente precisa estar preparando. Certo, então, meus queridos? Finalizamos hoje, para não ficar aí muito maçante, né? Não ficar muito pesado, né? Então a gente tem tempo, a gente tem 4 encontros, então dá pra gente dividir bem aí, porque realmente é puxado. Eu sei porque não acaba sendo tão dinâmico assim, tá? Então, por hoje encerramos aqui. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem.